Minha nora me bateu e eu fiquei não falei nada. Na manhã seguinte, quando ela viu quem estava na mesa, o sangue escorria pelo canto da minha boca quando decidi que nunca mais seria a velha indefesa que eles esperavam. Raquel havia acabado de me empurrar contra a quina da mesa da cozinha, seus olhos negros brilhando com uma raiva que eu não entendia de onde vinha, mas que sentia na pele como se fosse fogo líquido. Meus 70 anos pesavam em cada músculo dolorido, mas foi naquele momento preciso, caída no chão frio de cerâmica vermelha da casa que construí com as próprias mãos tijolo por tijolo nos anos 80, que algo dentro de mim despertou. Não era raiva comum, não era medo paralisante. Era uma clareza cortante, fria como aço, que não sentia há décadas. Fiquei ali completamente imóvel, deixando meu corpo ficar mole contra o piso gelado, fingindo estar muito mais machucada do que realmente estava. Aprendi isso aos 9 anos, quando meu pai voltava bêbado das rodas de samba no botequim do seu Zé na esquina da rua de terra onde cresci na periferia de São Paulo. Ficar quieta. Não fazer barulho. Deixar a tempestade passar. Sobreviver era uma arte que aprendi cedo demais. Raquel bufou alto, um som de desdém puro. Limpou as mãos na calça jeans cara que meu filho Roberto havia comprado para ela numa daquelas lojas chiques do shopping Iguatemi antes de morrer, e saiu batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. O som ecoou pela casa vazia, tão vazia quanto meu peito naqueles primeiros meses após perder Roberto para aquele maldito câncer que o consumiu em apenas 6 meses brutais de quimioterapia e falsas esperanças. Levantei devagar, muito devagar, cada movimento calculado caso ela voltasse, segurando na cadeira de madeira maciça que Roberto havia feito com as próprias mãos na marcenaria do bairro quando tinha apenas 15 anos e sonhava ser artesão. Minhas mãos tremiam visivelmente, mas não era de medo ou fragilidade da idade. Era adrenalina pura correndo nas veias como rio caudaloso. Pela primeira vez em 2 anos longos e torturantes, desde que Roberto fechou os olhos pela última vez naquele leito de hospital com cheiro penetrante de desinfetante e morte inevitável, eu sentia algo concreto além da dor surda e da solidão que mordia meus ossos. Sentia propósito. Sentia direção. Sentia poder. Caminhei até o espelho grande da entrada, aquele com moldura dourada que herdei da minha avó materna e que sobreviveu milagrosamente a 3 mudanças de casa, 2 assaltos e um incêndio pequeno na cozinha em 1992. Meu reflexo me assustou profundamente. Olhos fundos demais, cercados por olheiras roxas de noites mal dormidas. Cabelos brancos completamente desgrenhados, sem o coque que sempre usava. Uma marca roxa começando a se formar no maxilar esquerdo, florescendo como flor venenosa na minha pele enrugada. Mas havia algo mais. Algo novo nos meus olhos que não via há décadas inteiras. Determinação. Fogo. A mesma determinação que me fez trabalhar 20 anos seguidos como costureira, 12 horas por dia em condições péssimas, para pagar a faculdade de medicina que Roberto nunca chegou a terminar porque decidiu seguir os passos do pai e ser policial. Toquei a marca roxa devagar, pressionando levemente para sentir a extensão do dano. Doía. Doía bastante. Mas a dor física era absolutamente nada, era brincadeira de criança comparada ao que senti quando encontrei aqueles documentos escondidos na gaveta de Raquel semana passada, quando ela esqueceu de trancar o quarto antes de sair para o trabalho. Plantas detalhadas da casa. Avaliações profissionais de imóveis com valores atualizados. Conversas impressas com Lucas, meu outro filho, aquele que sempre foi sombra apagada de Roberto, o filho que nunca conseguia entender completamente, o filho que sempre olhava para o irmão com algo que tentava ser admiração mas parecia mais inveja corrosiva. Eles estavam planejando friamente me tirar daqui, da minha casa. Da casa onde criei meus 2 filhos entre risos e lágrimas, onde Roberto deu seus primeiros passos cambaleantes agarrado no sofá velho, onde enterrei meu marido Jorge I em memórias dolorosas antes de enterrá-lo de verdade no cemitério da Consolação numa manhã fria de julho. Sentei pesadamente na poltrona felpuda da sala, aquela cor vinho que Jorge adorava para assistir os jogos intermináveis do Corinthians aos domingos, cerveja na mão e amendoim torrado na mesinha de centro. A televisão estava desligada, tela preta refletindo meu rosto cansado, mas eu podia ouvir perfeitamente a voz estridente de Raquel vindo do quarto dos fundos. Ela estava ao telefone, com o volume altíssimo que ela sempre falava, típico de gente que cresceu com dinheiro e acha que o mundo tem obrigação de escutar. Não precisava nem me aproximar da porta para escutar cada palavra venenosa que saía daquela boca bonita. Ele acha que a velha vai durar mais quanto tempo? A voz dela destilava desprezo puro, nojento. Está cada dia mais fraca. Qualquer dia cai e quebra o quadril.
Aí é questão de semanas até morrer. Lucas riu do outro lado da linha, aquele riso sem alma que conhecia desde que ele era pequeno. O mesmo riso mecânico que ele soltava quando criança e pisava deliberadamente nas formigas do jardim só para ver elas se debaterem inutilmente antes de morrer. Fechei os olhos com força, apertando as pálpebras até ver pontos brancos dançando na escuridão. Precisava pensar. Precisava planejar cuidadosamente. Não podia agir por impulso, não podia deixar emoção turvar julgamento. Aos 70 anos de idade e várias décadas de experiência sobrevivendo num mundo cruel, descobri que ainda tinha muito a aprender sobre as pessoas. Especialmente sobre as pessoas que dividem seu sangue, sua mesa e seu teto, mas definitivamente não dividem seu coração ou seus valores. Raquel apareceu na sala quase uma hora depois. Os cabelos loiros artificiais perfeitamente arrumados em ondas que deviam ter custado R$ 300 no salão chique da Avenida Paulista. Maquiagem absolutamente impecável como sempre. Ela sempre foi bonita de maneira fria e calculada. Foi exatamente isso que encantou Roberto no início. Aquela beleza gelada de modelo de revista de moda, tão diferente das meninas morenas e calorosas do bairro que ele conhecia desde criança. Ela me olhou da porta como se olhasse para um móvel velho e empoeirado que precisava urgentemente ser descartado no lixo. Dona Marta, preciso que a senhora assine uns papéis importantes. Ela estendeu uma pasta azul marinho, provavelmente cara. Coisa de banco, documentação chata, sabe como é. A senhora não precisa ler tudo, só assinar onde marquei com post-it amarelo. Fingi confusão completa, deixando minha cabeça pender para o lado como pássaro ferido, os olhos levemente desfocados. Que papéis são esses, filha? Minha voz saiu trêmula e fraca propositalmente. Para que eu preciso assinar? Tem a ver com o Roberto? Não era difícil fingir fraqueza mental. Nos últimos meses intermináveis desde que Roberto partiu deixando o vazio impossível de preencher, fingir confusão e fragilidade havia se tornado minha segunda natureza, minha armadura invisível contra mundo hostil. Os olhos dela brilharam perigosamente. Não era carinho. Não era preocupação familiar. Era ganância pura, destilada, concentrada. Era excitação de predador que sente presa finalmente ao alcance. Só para facilitar as coisas para a senhora, Dona Marta. A senhora não precisa se preocupar com nada complicado. Eu e Lucas cuidamos absolutamente de tudo. É só uma formalidade burocrática. Lucas, meu segundo filho. O filho que sobrou depois que a morte levou o melhor. 35 anos de ressentimento acumulado e inveja mal disfarçada do irmão mais velho, mais bonito, mais amado. Eu sabia. Sempre soube no fundo. Uma mãe sempre sabe essas coisas dolorosas sobre seus filhos, mesmo quando preferia não saber. Jorge dizia que eu era paranoica, que imaginava coisas, mas eu via claramente. Via como Lucas olhava para Roberto com aqueles olhos escuros. Como ele comemorava secretamente cada pequeno fracasso do irmão. Como ele se afastou deliberadamente quando Roberto decidiu se casar com Raquel, como se perdesse algo precioso que nunca realmente teve. Peguei a caneta que Raquel me ofereceu com dedos trêmulos. Era cara, dourada, pesada na mão. Provavelmente presente de algum cliente rico do escritório de advocacia onde ela trabalhava fazendo contratos corporativos. Irônico e cruel. Uma advogada que conhecia perfeitamente a lei tramando conscientemente roubar a sogra idosa. Aproximei a ponta da caneta do papel oficial, fingindo dificuldade para focar a visão. Onde exatamente eu assino, querida? Preciso dos meus óculos? Aqui embaixo. E aqui na segunda página. E aqui na última. Seu dedo com unha vermelha sangue perfeita indicava as linhas pontilhadas, uma após outra. Li rapidamente mas com atenção total. Claro que li cada palavra. Procuração irrevogável e completa para a venda de todos os imóveis registrados em meu nome. Meus imóveis conquistados com décadas de trabalho duro. A casa onde morávamos. O apartamento pequeno que alugava no centro da cidade. O terreno valioso em Santos que Jorge comprou nos anos 80 com economia de anos sonhando construir uma casa de praia que nunca tivemos tempo de erguer. Tudo. Ela queria absolutamente tudo que construí durante vida inteira de sacrifícios. Minha mão tremeu visivelmente. Não de medo paralisante. De fúria contida como panela de pressão prestes a explodir. Mas mantive rosto neutro, olhos vagos. Está se sentindo bem, Dona Marta? A voz dela gotejava preocupação absolutamente falsa, artificial como adoçante barato. Sou muito cansada, filha. Muito cansada desses dias. Assinei com caligrafia tremida e deliberadamente diferente da minha assinatura real. Vi surpresa clara nos olhos dela. Ela esperava resistência. Esperava perguntas difíceis. Esperava que eu fosse mais complicada, mais desconfiada.
Pobre Raquel ingênua. Ela realmente não sabia absolutamente nada sobre com quem estava mexendo de verdade. Quando ela saiu finalmente, ouvi o motor do carro importado ronrando lá fora na rua. Esperei pacientemente. 5 minutos completos. Depois 10, 15. Quando tive certeza absoluta de que ela havia partido para longe, levantei da poltrona. Meus movimentos não eram mais trêmulos ou fracos. Eram precisos. Determinados. Fui direto até o escritório pequeno que Roberto usava quando estudava madrugada dentro para os concursos intermináveis da polícia. Abri a gaveta secreta embutida que ele achava ingenuamente que só ele conhecia a existência. Mães conhecem absolutamente todos os segredos de seus filhos, mesmo os que eles juram que ninguém sabe. Lá estavam guardados todos os documentos verdadeiros e originais, as escrituras autenticadas em cartório, os testamentos registrados, as procurações legítimas com firma reconhecida. Roberto havia sido extremamente cuidadoso nos últimos meses de vida. Antes de morrer definhando naquela cama de hospital, ele havia me feito prometer solenemente que eu protegeria tudo com unhas e dentes. Não confio completamente nela, mãe. Ele sussurrou aquilo baixinho no hospital, quando Raquel havia saído pretensamente para comprar café, mas provavelmente para atender ligações suspeitas. Ela não é exatamente quem eu pensava que era quando casei. Há algo errado. Algo que não consigo identificar, mas sinto. Eu deveria ter escutado com mais atenção. Deveria ter visto sinais claros. Mas estava completamente cega de dor insuportável, sufocada de luto antecipado. Deixei Raquel entrar facilmente na minha casa, na minha vida, no meu dia a dia. Deixei Lucas sussurrar venenos elaborados no meu ouvido sobre como eu estava ficando velha demais, confusa demais, como precisava urgentemente de ajuda profissional. Assinei documentos que eles pediram na época, acreditando ingenuamente que era realmente para meu próprio bem, para minha proteção. Mas aquela assinatura que dei hoje para Raquel, era completamente falsa. Aprendi a técnica ainda jovem com meu pai alcoólatra, que falsificava regularmente a assinatura da minha mãe para sacar o dinheiro dela do banco e gastar tudo no bar com os amigos inúteis. Irônico e amargo usar as lições de um homem que sistematicamente destruiu nossa família para agora proteger o que restava da minha própria. Sentei cuidadosamente na cadeira giratória de Roberto. Seus livros grossos ainda estavam ali empoeirados nas prateleiras. Direito Penal em 3 volumes. Criminologia aplicada. Um particularmente gasto sobre técnicas de investigação criminal. Comecei a ler metodicamente. Se ia sobreviver a essa guerra, precisava entender profundamente como funcionava a mente criminosa. Precisava aprender estratégias. Precisava me armar com conhecimento. As horas passaram lentamente. Li obsessivamente sobre esquemas elaborados de fraude financeira. Sobre como pessoas sem escrúpulos manipulam sistematicamente idosos vulneráveis. Sobre como a lei teoricamente protege, mas frequentemente falha miseravelmente quando mais precisamos. Roberto havia sublinhado tantas partes importantes com caneta vermelha. Fez anotações detalhadas nas margens estreitas. Era como se estivesse me ensinando diretamente do além, preparando-me para a guerra que ele pressentiu mas não viveu para ver. Ouvi a porta da frente se abrir tarde da noite, depois das 11. Raquel tinha voltado. E definitivamente não estava sozinha. Vozes masculinas graves encheram a sala de estar. Lucas. E outro homem que reconheci imediatamente como Juliano, o advogado mais velho que Raquel sempre mencionava do escritório, aquele especialista em brechas legais e soluções criativas. Fingi instantaneamente estar dormindo profundamente na poltrona, a boca ligeiramente aberta, um fiozinho de baba no canto dos lábios encurvados. Velhos babam sem controle. Velhos dormem em lugares estranhos e desconfortáveis. Velhos são completamente invisíveis para o mundo que os rodeia. A velha patética assinou tudo. A voz de Lucas estava ansiosa, quase desesperada por confirmação. Assinou absolutamente tudo sem questionar uma vírgula. Raquel soava extremamente orgulhosa de si mesma, praticamente radiante. Disse exatamente que é procuração irrevogável e completa. Podemos legalmente vender tudo já na semana que vem se quisermos. O advogado Juliano pigarreou alto, claramente nervoso. Preciso examinar cuidadosamente os documentos originais. Autenticar em cartório. Verificar validade legal. Esse tipo de processo pode demorar semanas, talvez meses. Não temos esse tempo todo disponível. A voz de Lucas ficou perigosamente agressiva. Quanto mais esperamos passivamente, maior o risco maldito dela morrer de causas naturais e complicar absolutamente tudo com inventário judicial demorado. Impostos pesados. Morrer. Eles queriam ativamente que eu morresse logo.
Mantive os olhos hermeticamente fechados, a respiração deliberadamente lenta e pesada imitando sono profundo. Meu coração batia tão violentamente forte que tinha absoluta certeza que eles conseguiriam ouvir, mas estavam ocupados demais planejando minha morte para prestar atenção numa velha adormecida. Se ela tivesse um acidente infeliz. Raquel deixou a frase perigosa suspensa no ar carregado. Muito cuidado com esse tipo de conversa. O advogado Juliano soou genuinamente nervoso agora. Isso é território extremamente perigoso. Podem me tirar da OAB só por ouvir. Relaxa, cara. Lucas riu sem humor algum. Velhos caem literalmente o tempo todo. Escorregam no banheiro molhado. Tropeçam em tapetes. Quebram o quadril frágil. Morrem rapidamente de complicações pós-operatórias. Ninguém, absolutamente ninguém suspeita de nada nesses casos. Eles continuaram falando, mas eu deliberadamente parei de processar as palavras. Minha mente trabalhava em velocidade completamente diferente agora, processando estratégias, calculando possibilidades, planejando movimentos como jogadora de xadrez experiente. Eles não iriam apenas me roubar covardemente. Eles iriam me assassinar, e fariam parecer acidente doméstico completamente natural para uma mulher da minha idade. Fingi acordar lentamente, gemendo baixinho como velha confusa. Raquel veio rapidamente, o rosto transformado instantaneamente numa máscara perfeita de preocupação exagerada. Dona Marta querida, a senhora precisa ir para a cama urgentemente. Ela me ajudou a levantar com força excessiva, seus dedos longos apertando meu braço magro muito mais forte do que qualquer necessidade real. Vamos, eu ajudo a senhora a subir as escadas. Me deixei ser guiada docilmente. Velha confusa e dependente. Velha completamente tola e ingênua. No quarto sufocante, ela me deu um copo de água gelada. Bebi obedientemente, mas notei imediatamente o leve sabor amargo característico misturado. Remédio. Ela estava me drogando sistematicamente. Fingi engolir tudo, mas cuspi discretamente no lenço assim que ela virou as costas e saiu fechando a porta. Deitei cuidadosamente na cama king size que dividi com Jorge durante 40 anos de casamento. As paredes ao redor estavam completamente cheias de fotografias emolduradas. Roberto ainda criança rechonchuda de bochechas rosadas. Lucas bebê de olhar sério demais para a idade. Jorge jovem e absurdamente bonito de uniforme impecável da polícia. Nosso casamento simples mas feliz na igreja do bairro. Uma vida absolutamente inteira capturada em fotografias progressivamente amareladas pelo tempo implacável. Não iria permitir que levassem isso de mim. Simplesmente não iria. Levantei silenciosamente na madrugada fria, quando a casa inteira dormia em silêncio sepulcral. A cada passo, as tábuas do assoalho antigo gemiam baixinho sob meu peso. Raquel dormia profundamente no quarto que foi de Roberto, provavelmente sonhando com dinheiro e liberdade. Lucas havia ido embora horas atrás. Desci as escadas devagar, cada degrau uma eternidade de tensão. Fui diretamente até a cozinha iluminada apenas pela lua cheia que entrava pela janela. Abri a gaveta funda onde guardava cuidadosamente todos os utensílios antigos de costura. Minhas ferramentas de décadas. Minhas armas silenciosas. Peguei a tesoura grande e afiada que usava para cortar tecidos grossos. As agulhas mais grossas e resistentes de costurar couro. Os carretéis antigos de linha de todas as cores imagináveis. Tinha trabalho importante e urgente a fazer. Voltei para o quarto próprio pé ante pé. Na cômoda empoeirada havia o saco plástico transparente onde guardava metodicamente os fios de cabelo que encontrava espalhados pelo banheiro compartilhado. Raquel deixava cabelos loiros literalmente por toda parte. No ralo do chuveiro. Na pia do banheiro. No chão dos quartos. Longos. Perfeitamente loiros. Comecei a separar fio por fio. Um por um com a paciência infinita que costurei literalmente 1000 vestidos elaborados de noiva, 1000 roupas delicadas de batizado, 1000 mortalhas sóbrias para velórios ao longo de décadas. Ao amanhecer lento, quando primeiros raios de sol alaranjado entraram pela fresta da cortina pesada, eu tinha um plano. Não era completo ainda. Faltavam peças importantes. Mas era um começo sólido. E pela primeira vez genuína em 2 anos inteiros de luto paralisante, sorri. Um sorriso que Jorge reconheceria instantaneamente. O mesmo sorriso determinado que eu tinha quando enfrentava cobradores insistentes na porta, quando negociava preços impossíveis no mercado municipal, quando protegia ferozmente meus filhos pequenos de um mundo invariavelmente cruel. Raquel não fazia a menor ideia com quem estava realmente mexendo. Lucas não sabia. Juliano, o advogado, não sabia. Nenhum deles absolutamente sabia. Mas todos iriam aprender dolorosamente.
Os dias seguintes foram de observação meticulosa e silenciosa. Me movi pela casa grande como fantasma quase invisível, fingindo confusão progressiva, esquecimentos convenientes, fraqueza acentuada. Raquel relaxou visivelmente. Parei de ser qualquer tipo de ameaça em sua mente calculista e me tornei apenas um obstáculo temporário e facilmente removível. Ela trouxe mais papéis durante a semana. Documentos de transferência bancária. Autorizações de venda. Eu assinei tudo obedientemente. Assinaturas completamente falsas, sempre levemente diferentes uma da outra em detalhes sutis. Aprendi ainda jovem que absolutamente ninguém realmente compara assinaturas cuidadosamente até que seja tarde demais para reverter. E quando fosse tarde demais para eles perceberem a fraude, seria ainda cedo demais para mim executar minha vingança. Comecei a vasculhar sistematicamente. Quando Raquel saía religiosamente para trabalhar todas as manhãs, eu metodicamente mexia em todas as suas coisas pessoais. Aprendi muito sobre minha nora durante essas investigações silenciosas. Gavetas inteiras cheias de roupas absurdamente caras de marca que ela definitivamente nunca poderia pagar honestamente com salário de advogada iniciante. Joias valiosas que reconheci imediatamente como minhas, peças que Jorge me deu em aniversários, guardadas agora em caixinhas novas como se sempre tivessem sido propriedade dela desde sempre. Documentos impressos que provavam conclusivamente que ela estava desviando dinheiro substancial da conta bancária conjunta que mantinha com Roberto desde bem antes dele adoecer e morrer. Mas foi no laptop prateado dela que encontrei ouro verdadeiro. A senha era ridiculamente simples e previsível. Data exata de nascimento de Roberto. Ela nem sequer se deu ao trabalho mínimo de mudar depois que ele morreu e foi enterrado. Havia dezenas de e-mails comprometedores. Tantos e-mails guardados imprudentemente. Entre ela e Lucas planejando cada detalhe. Entre ela e Juliano, o advogado discutindo brechas legais. Entre ela e pessoas que eu absolutamente não conhecia mas que claramente estavam profundamente envolvidos no esquema elaborado de fraude. Li absolutamente tudo com atenção total. Cada palavra reveladora. Cada plano sinistro. Cada mentira cuidadosamente construída. A verdade completa era infinitamente pior do que eu jamais imaginara nos meus pesadelos mais sombrios. O casamento aparentemente apaixonado com Roberto havia sido friamente planejado desde o início. Ela o seduziu absolutamente propositalmente, calculadamente. Por que exatamente? Ainda não conseguia entender completamente a motivação. Mas havia algo profundamente mais pessoal nisso tudo. Não era simplesmente só dinheiro frio. Era vingança antiga. Era ódio herdado. Continuei procurando obsessivamente por respostas. No armário embutido do quarto, escondida atrás de caixas de sapatos caros, encontrei uma caixa de papelão velha e amassada. Dentro, fotografias genuinamente antigas. Muito antigas. Anos 80 pelo estilo inconfundível das roupas e pelas cores progressivamente desbotadas. Uma mulher jovem e surpreendentemente bonita. Um homem de sorriso largo. E então, com um choque elétrico que literalmente me fez sentar pesadamente no chão frio, reconheci o homem da fotografia. Carlos. Meu ex-namorado de décadas atrás, antes de conhecer Jorge e construir família. O homem que pedi em casamento numa noite de coragem e que me rejeitou de forma brutal e pública numa festa lotada, na frente de absolutamente todos os nossos conhecidos. Humilhou-me propositalmente. Disse alto para todos ouvirem que eu nunca seria boa o suficiente para ele. Que vinha de família pobre demais, sem futuro algum, sem perspectivas. Aquilo me destruiu completamente na época. Levei literalmente anos para recuperar a autoestima despedaçada. Até finalmente conhecer Jorge, homem bom de verdade. A mulher da foto era assustadoramente parecida com Raquel. Mesmo os olhos claros penetrantes. Mesmo formato delicado de rosto oval. Virei a foto com mãos tremendo. Atrás, escrito em caneta azul já bastante desbotada pelo tempo. Rosa e Carlos, 1985. E embaixo em caligrafia infantil obviamente mais recente, mamãe e papai antes de eu nascer. Meu sangue literalmente gelou nas veias. Raquel era filha biológica de Carlos. Filha do homem que me humilhou publicamente e me destruiu emocionalmente. E de alguma forma inexplicável, ela sabia de tudo. Sabia e veio deliberadamente atrás de mim depois de décadas. Usou meu filho inocente. Casou com ele sob falsos pretextos. Tudo por vingança retorcida. Mas vingança de que exatamente? Eu não fiz absolutamente nada para Carlos além de amá-lo genuinamente. Fui eu que sofri imensamente. Fui eu que fui brutalmente rejeitada e publicamente humilhada na frente de todos.
Continuei procurando freneticamente na caixa. Havia cartas antigas amareladas. Cartas escritas à mão de Rosa para Carlos. Li uma com atenção. Depois outra. E mais outra. A história toda se desenrolou lentamente em papel fragilizado amarelado pelo tempo impiedoso. Rosa havia engravidado inesperadamente. Carlos fugiu como covarde. Abandonou-a completamente grávida e sozinha. Ela criou Raquel completamente sozinha, na pobreza absoluta, sempre amargamente culpando a outra mulher misteriosa. A mulher fantasma pela qual Carlos alegou que me rejeitou naquela noite terrível de humilhação. Ele inventou descaradamente. Mentiu para Rosa. Disse especificamente para ela que me rejeitou porque havia me enganado covardemente, que estava comprometido com outra. Mas era mentira completa desde sempre. Simplesmente não me queria. Não me amava. E Rosa, coitada e ingênua, acreditou piamente que havia realmente outra mulher roubando seu amor. Construiu um castelo imponente de ódio baseado numa mentira desprezível. E passou esse ódio destilado como herança maldita para a filha inocente. Raquel cresceu ouvindo histórias distorcidas sobre como eu, Marta Silva dos Santos, havia destruído deliberadamente sua família antes mesmo dela nascer. Como seduzi Carlos maliciosamente e depois o joguei fora como lixo. Como causei diretamente o abandono paterno que arruinou suas vidas completamente. Absolutamente nada disso era remotamente verdade. Mas verdade objetiva não importa minimamente quando o ódio já criou raízes profundas e retorcidas no coração. Sentei ali no chão do quarto, cercada completamente por fotos desbotadas e cartas amareladas, a verdade absurda pesando dolorosamente em meus ombros curvados. Raquel não queria apenas meu dinheiro suado. Ela queria ativamente minha destruição absoluta e completa. Queria me ver sofrer exatamente como sua mãe Rosa sofreu décadas atrás. Queria justiça distorcida por uma injustiça que eu nunca sequer cometi, e usou meu filho amado para isso. Seduziu Roberto intencionalmente, casou com ele sob pretextos completamente falsos, esperou pacientemente. Quando ele adoeceu gravemente deve ter parecido um presente macabro dos céus para ela. A oportunidade absolutamente perfeita caindo no colo. E agora com ele morto e enterrado eu era o alvo final dessa vingança insana baseada em mentiras antigas. Coloquei tudo de volta na caixa com extremo cuidado. Ela não podia absolutamente saber que descobri a verdade. Não ainda. Não antes de eu estar completamente preparada. Precisava de mais evidências concretas. Precisava de provas irrefutáveis. Precisava de um plano que fosse muito além de simplesmente sobreviver. Precisava de justiça verdadeira e completa. Nos dias seguintes, me movi com propósito renovado e cristalino. Baixei discretamente um aplicativo de gravação no celular velho que Roberto me deu anos atrás. Aprendi pacientemente a usá-lo assistindo vídeos no YouTube durante as madrugadas de insônia. Quando Raquel falava ao telefone com Lucas planejando minha morte, eu gravava secretamente. Cada ameaça velada. Cada plano sinistro detalhado. Cada menção casual de acidente conveniente que planejavam cuidadosamente. Ela ficou progressivamente mais ousada e descuidada. Mais cruel abertamente. Uma noite específica, enquanto preparava meu chá de camomila na cozinha, a vi claramente através do reflexo no vidro da janela colocar algo suspeito no líquido quente fumegante. Não bebi sequer um gole. Despejei tudo discretamente na pia do banheiro quando ela saiu confiante. No dia seguinte pela manhã, fingi tontura severa. Fraqueza extrema nas pernas. Caí estrategicamente e barulhentamente no corredor estreito. Ela não chamou ambulância como qualquer pessoa normal faria. Apenas me arrastou de volta rudemente para o quarto como saco de batatas. Você deveria ter muito mais cuidado, Dona Marta. Sua voz era doce e melosa como mel definitivamente envenenado. Uma queda dessas pode facilmente ser fatal na sua idade avançada. Ossos ficam tão frágeis. Fatal. Ela queria ativamente que fosse letal e definitivo. Lucas apareceu pessoalmente naquela mesma tarde, dirigindo o carro novo que comprou com dinheiro que certamente veio das minhas contas. Os dois conversaram animadamente na sala de estar enquanto eu fingia dormir profundamente no quarto sufocante. A porta estava propositalmente entreaberta. O gravador minúsculo ligado e escondido embaixo do travesseiro felpudo. Quanto tempo mais vamos ter que esperar? Lucas estava visivelmente impaciente e irritado. Não posso simplesmente matá-la na cara dura. Raquel soou genuinamente frustrada. Precisa absolutamente parecer morte natural. Acidental. Então acelera o processo natural. Lucas riu, aquele riso mecânico completamente sem alegria ou humanidade. Aumenta significativamente a dose dos remédios que está dando.
Ela já está visivelmente fraca demais. Mais um pouquinho e o coração velho dela simplesmente não aguenta o esforço. Meu filho, meu bebê que carreguei pesadamente no ventre durante 9 meses. Que amamentei com dificuldade quando o leite demorou a descer. Que consolei pacientemente quando tinha pesadelos terríveis de monstros. Planejando friamente meu assassinato como quem planeja compras rotineiras no supermercado. Fui até o sótão empoeirado naquela mesma noite, quando a casa inteira finalmente dormia em silêncio. Não subia lá há anos inteiros. Poeira grossa cobria absolutamente tudo. Caixas empilhadas de memórias antigas. Roupas ultrapassadas de décadas passadas. Álbuns de fotos acumulando mofo. Procurei metodicamente até encontrar exatamente o que precisava desesperadamente. Minha máquina de costura antiga e pesada. A Singer preta que minha avó me deu de presente quando completei 15 anos e comecei a trabalhar seriamente. Desci ela com extrema dificuldade, cada degrau rangente uma eternidade de tensão muscular. Instalei cuidadosamente no meu quarto trancado. Óleo lubrificante nas engrenagens enferrujadas. Linha nova na bobina. Agulha afiada e pronta. Coloquei minhas mãos calejadas ao trabalho finalmente. Raquel perguntou curiosa o que exatamente estava fazendo com a máquina antiga. Presente especial de casamento para você, querida nora. Sorri meu sorriso mais senil e confuso. Sei que vai casar de novo em breve com alguém. Ela congelou completamente rosto pálido. Como sabe disso? Não contei para ninguém ainda. Mães sempre sabem dessas coisas, filha. Toquei o nariz enrugado com cumplicidade falsa. Posso ver claramente pelo brilho diferente nos seus olhos. O jeito especial que arruma o cabelo antes de sair. Está apaixonada novamente. Ela relaxou visivelmente os ombros tensos. É verdade. Conheci alguém muito especial. Jânio. Ele é completamente diferente de Roberto. Tenho absoluta certeza que Roberto ficaria genuinamente feliz em saber que você conseguiu seguir em frente e reconstruir sua vida. Cada palavra era uma faca afiada que eu enfiava lenta e deliberadamente. Vi ela se contorcer minimamente com o desconforto. Roberto. Ela praticamente cuspiu o nome amado com nojo. Roberto está morto e enterrado há tempo. E eu mereço finalmente ser feliz de verdade. Claro que merece imensamente, querida nora. É exatamente por isso que estou fazendo este cobertor especial e único, para sua nova vida que está começando. Trabalhei obsessivamente dia e noite inteira na máquina. Cada fio de tecido era uma memória dolorosa. Cada ponto cuidadoso, uma lágrima não derramada. E tecido estrategicamente entre a linha normal do cobertor, os cabelos loiros. Os cabelos que Raquel deixava negligentemente pelo banheiro compartilhado. Cabelos que colecionei pacientemente durante meses inteiros. Costurados habilmente no tecido de forma quase invisível a olho nu, mas absolutamente inconfundível para quem olhasse de perto com atenção. E bordado no centro exato do cobertor, uma mensagem clara. Sangue chama sangue inevitavelmente. Em fios vermelhos escuros que se misturavam artisticamente no padrão floral elaborado. Só quem realmente procurasse com atenção conseguiria ver e entender. O casamento ostentoso de Raquel foi finalmente marcado para um sábado ensolarado. Cerimônia grande e caríssima. Ostentação pura. Pago integralmente com dinheiro que ela desviou sistematicamente de mim durante meses. A cerimônia seria realizada na igreja histórica do bairro. Exatamente a mesma igreja onde casei com o Jorge 4 décadas atrás. Onde batizei meus 2 filhos pequenos. Onde rezei desesperadamente pelo milagre que nunca veio salvar Roberto da morte. Irônico e dolorosamente cruel. Ela não me convidou formalmente. Mas Lucas me contou todos os detalhes minuciosos da festa, orgulhoso demais da ostentação cara. 200 convidados confirmados. Banda ao vivo tocando música clássica. Buffet completo de comida sofisticada. Tudo luxuosamente financiado pelo que roubaram descaradamente de mim. 2 dias antes do casamento programado, entreguei solenemente o presente embrulhado a Raquel. Uma caixa grande e pesada, embrulhada em papel branco imaculado com laço vermelho sangue. Ela abriu com curiosidade mal disfarçada e gananciosa. Ela tirou cuidadosamente o cobertor dobrado. É interessante. Bonito. É muito especial mesmo. Sorri docemente. Tem literalmente um pouco de você tecido permanentemente nele. Literalmente parte sua. Ela não entendeu completamente. Não ainda naquele momento. Dobrou o cobertor de volta distraidamente. Obrigada, dona Marta. Foi, pensativo da senhora. Tem mais uma coisa importante. Entreguei um envelope lacrado e pesado. Para abrir publicamente na festa. Uma mensagem especial e póstuma de Roberto para você.
Os olhos dela brilharam perigosamente com algo que poderia ser culpa genuína, mas durou apenas um segundo breve. Vou abrir na hora solene dos discursos então. Perfeito. Exatamente o que planejei. Na noite do casamento vesti meu melhor vestido social. O preto elegante que usei no funeral doloroso de Roberto. Absolutamente apropriado. Seria um funeral de fato. Só não exatamente o tipo que eles esperavam presenciar. Quando entrei sozinha na festa sem ter sido formalmente convidada, vi o choque nítido no rosto pálido de Lucas. Raquel estava absolutamente linda de branco imaculado, vestido caríssimo de renda. Irônico e hipócrita. Branco virginal para uma noiva com sangue fresco nas mãos. Dona Marta. Lucas veio rapidamente, quase correndo. O que exatamente faz aqui? Não foi convidada. Vim ver minha nora querida se casar novamente. Sorri docemente para os convidados curiosos ao redor. É meu direito sagrado como família próxima. Ele quis fisicamente me tirar dali, mas Raquel sinalizou discretamente que não. Tinha gente demais olhando com atenção. Convidados importantes. Causar cena pública seria extremamente suspeito e comprometedor. Ela subestimou completamente a velha confusa e inofensiva. Erro fatal e definitivo. Sentei sozinha numa mesa discreta do fundo do salão. Observei tudo atentamente. Esperei pacientemente. A festa prosseguiu normalmente. Jânio, o noivo completamente inocente, parecia homem genuinamente decente. Provavelmente não fazia a menor ideia com quem estava realmente se casando. Senti pena verdadeira dele. Quase. Na hora solene dos discursos emocionados, Raquel pegou o envelope que dei. Abriu cuidadosamente na frente de absolutamente todos os convidados. Leu as primeiras linhas. Vi seu rosto empalidecer drasticamente. A carta definitivamente não era de Roberto morto. Era uma cópia impressa dos e-mails incriminadores que ela trocou com Lucas planejando detalhadamente minha morte. Impresso claramente. Datado precisamente. Absolutamente indiscutível. Ela tentou desesperadamente guardar. Mas Jânio já tinha visto parte suficiente. Que diabos é isso? Ele arrancou o papel das mãos trêmulas dela. Nada importante. Raquel tentou sorrir artificialmente. Só uma brincadeira de mau gosto da velha. Mas Jânio leu tudo atentamente. E seu rosto mudou drasticamente de cor. Leu em voz alta chocada. As primeiras linhas explícitas sobre acelerar a morte da velha inconveniente para pegar herança rapidamente. O silêncio absoluto que caiu pesadamente na festa foi total e sepulcral. O que exatamente é isso, Raquel? A voz dele tremia visivelmente de choque. Ela olhou diretamente para mim através do salão lotado. Pela primeira vez genuína, vi medo real e puro em seus olhos sempre confiantes. Aquela vaca maldita. Ela apontou acusadoramente. Ela está tentando deliberadamente me destruir. Levantei muito devagar. Todas as cabeças viraram simultaneamente. Não preciso absolutamente destruir você, querida Nora. Você já fez isso completamente sozinha. Acenei calmamente para o telão enorme onde passavam fotos românticas do casal. De repente tudo mudou. Áudios começaram a tocar alto. As gravações que fiz escondida. Raquel e Lucas planejando friamente. Rindo cruelmente. Descrevendo com detalhes como pretendiam me matar sem deixar rastros. A festa literalmente explodiu em caos absoluto. Gritos horrorizados. Pessoas saindo correndo. Jânio arrancou violentamente a aliança do dedo. Jogou no chão de mármore com força. Raquel correu desesperadamente atrás dele, implorando patética. Ele a empurrou com nojo. Você é absolutamente monstruosa. Sua voz ecoou pela igreja inteira. Lucas tentou fugir covardemente pela saída dos fundos. Mas eu tinha previamente avisado a polícia com todas as evidências. Eles estavam pacientemente esperando do lado de fora. Fraude qualificada. Tentativa de homicídio qualificado. Falsificação de documentos públicos. As acusações formais eram extensas e graves. E o cobertor? Raquel gritou histérica enquanto policiais a algemavam. Era só um presente maldoso de velha ressentida. Olhei fixamente para ela. Para a mulher que deliberadamente seduziu meu filho inocente por vingança distorcida. Que planejou meticulosamente minha morte. Que carregava ódio profundo de uma mãe amargurada por um homem que não valia nem o chão que pisava. O cobertor tem seus próprios cabelos permanentemente tecidos nele. Mostrei as fotos ampliadas no meu celular. Close e UPS nítidos que tirei antes de embrulhar. Os cabelos loiros claramente visíveis entre os fios coloridos. E a mensagem bordada, sangue chama sangue inevitavelmente. Porque é exatamente isso que você é, Raquel. Sangue de um homem covarde e de uma mulher que preferiu o ódio cego à verdade libertadora.
Fiz pausa dramática. Sei exatamente quem é seu pai. Sei precisamente por que fez tudo isso. E sei com certeza que tudo foi baseado numa mentira cruel. O rosto dela se contorceu dolorosamente. Minha mãe. Sua mãe foi enganada covardemente. Carlos me rejeitou brutalmente porque era um covarde que não queria responsabilidade nenhuma. Nunca houve outra mulher. Nunca houve. Era apenas desculpa patética. E ela criou você inteira numa mentira. Senti quase pena genuína. Você destruiu completamente minha família por absolutamente nada real. Raquel desabou emocionalmente. Literalmente caiu de joelhos ali mesmo. O vestido de noiva caríssimo espalhado no chão sujo como asas quebradas de anjo caído. A polícia a levantou sem delicadeza. Levaram ela e Lucas algemados e humilhados. A festa esvaziou rapidamente. Fiquei completamente sozinha na igreja vazia e silenciosa. Olhei longamente para o altar onde tinha casado há exatos 50 anos atrás. Onde batizei meus 2 filhos pequenos. Onde rezei pelo milagre impossível que não veio salvar Roberto da morte. Padre Miguel se aproximou devagar. Foi justiça verdadeira, Dona Marta? Olhei para ele. O padre que conhecia profundamente minha família há décadas inteiras. Foi sobrevivência pura, padre. Justiça é algo que só Deus decide realmente. Eu apenas me recusei terminantemente a ser vítima passiva. Caminhei lentamente para fora. A noite estava surpreendentemente clara. Estrelas brilhavam intensamente sobre São Paulo, raras de serem vistas na poluição densa da cidade. Respirei fundo. Ar fresco. Ar limpo de liberdade conquistada. Nos meses seguintes, a verdade toda se desenrolou publicamente em tribunais lotados. Lucas pegou 5 anos de prisão por fraude qualificada e tentativa de homicídio. Raquel 7 anos completos. Juliano, o advogado corrupto, perdeu definitivamente a licença da OAB e pegou 3 anos. A casa ficou legalmente comigo. O dinheiro todo ficou comigo. Minha dignidade arrancada ficou comigo. Mas a vitória tinha gosto profundamente amargo. Perdi um filho amado para o câncer implacável. Perdi outro filho para a prisão e para a ganância. Não tinha mais família sanguínea. Só paredes antigas cheias de fotografias amareladas de tempos definitivamente mais felizes. Comecei a fazer trabalho voluntário regular. Costura gratuita para crianças carentes da comunidade. Visitas semanais a asilos abandonados. Conversas longas com outras velhas que, como eu, foram sistematicamente esquecidas por filhos profundamente ingratos. Descobri que havia todo um mundo invisível de mulheres esquecidas. Mulheres que construíram famílias inteiras apenas para serem descartadas cruelmente quando ficaram velhas e inconvenientes. Criamos um grupo de apoio. Chamamos simbolicamente de Costureiras da Justiça. Nome admitidamente dramático, eu sei, mas absolutamente adequado. Ajudávamos umas às outras mutuamente. Compartilhávamos histórias dolorosas. E quando necessário, compartilhávamos estratégias práticas para sobreviver filhos abusivos, noras cruéis, netos completamente esquecidos. Raquel me escreveu uma carta longa da prisão, pedindo perdão desesperado, explicando tudo detalhadamente. Sua mãe, Rosa, havia morrido jovem odiando um fantasma inexistente. Passou esse ódio destilado para a filha como herança maldita. Raquel cresceu ouvindo histórias distorcidas e planejando vingança contra uma mulher que nem conhecia pessoalmente. Contra mim. A carta terminava dizendo que quando conheceu Lucas numa festa casual, descobriu que ele era meu filho. Pareceu destino cruel. Mas então conheceu Roberto de verdade. E Roberto era completamente diferente. Forte. Gentil. Honesto até a medula. Ela se apaixonou genuinamente. Levantei cedo. O sol mal nascia no horizonte distante. Fui até a pequena cozinha e preparei café forte. O cheiro familiar me acalmou. Júlia apareceu sonolenta, cabelos bagunçados. Bom dia, Dona Marta. Ela bocejou.